esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No mover as águas vem se lavar, quando o Espírito sopra, nova efusão viverá. Em nome de Jesus se levanta, pega o teu leito e anda. No mover das águas vem se lavar, o Espírito sopra, nova efusão viverá. Em nome de Jesus se levanta, pega o teu leito e anda, curado estás. recebereis o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos sentar um pouquinho, fazendo favor. Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo, estava com febre alta, e pediram a Jesus em favor dela. Intercederam por ela imediatamente. Pode aplaudir isso. Pedro leva Jesus Cristo. Pedro mora em Cafarnaum. A sogra de Pedro mora em Cafarnaum. Parece que Pedro não tem casa. Parece que ele mora com a sogra. Ele leva Jesus Cristo com mais os seus discípulos para a casa da sua sogra. E parece que é na hora do almoço. E a sogra de Pedro está doente. Com certeza a sogra de Pedro já era uma senhora de idade. Com certeza. E ela está com a febre altíssima. E eles então pedem ao Senhor imediatamente por ela. E Jesus então, inclinando sobre ela, Jesus ameaçou a febre
e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Aplauda isso. Será se nessa casa não tinha outra mulher? Foi necessário a sogra de Pedro se levantar de uma doença, a verdade é que ela foi curada, mas imediatamente ela foi fazer uma refeição. E uma refeição não só para uma refeição para 12. No tempo de Jesus Cristo, as mulheres é que faziam as coisas da cozinha. Não tinha cozinheiro, não tinha chefe de cozinha. Era serviço de mulher. É por isso que eu te digo, na casa de Pedro não tinha outra mulher a não ser a sogra de Pedro. E se não tem outra mulher, cadê a mulher de Pedro? Já que Pedro tem sogra, então deve ter uma esposa. Mas se nota perfeitamente que Pedro não tem esposa. Pedro parece que é viúvo. E se é viúvo, ele é? Só os que ainda não morreram. Responda. Quem não é viúvo é solteiro. Então a esposa de Pedro já tinha batido as botas. E Pedro estava livre para servir Jesus Cristo e seguir Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo, caminhar com Jesus Cristo. Aliás, se você perceber, todos os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor são solteiros. São completamente livres para servir. E ao pôr do sol, todos que tinham doentes, atingidos por diversos males, levaram a Jesus. E Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curavam. Aplauda o Senhor. Todos os que tinham doente, do entardecer, quando o sol da Palestina começou a esfriar, na frente da casa de Pedro foram chegando com os seus doentes, trazendo os seus doentes em cama, em rede, nos braços de camelo, e colocaram diante da casa de Pedro. E parece que ficou lotadinha de pessoas doentes. Veja a fé que essas pessoas têm em Jesus Cristo. Eles levam os seus doentes, leva para Jesus Cristo, porque sabe que Jesus Cristo tem o poder de cura. Porque sabe que Jesus Cristo não só tem o poder, Ele mesmo é o Senhor, Redentor e Salvador. Ele é o Filho de Deus vivo. Ele sabia disso. Pelo menos eles queriam compreender aquele homem que curava, que libertava, que transformava, que ajudava. Ele ajudava a todos. E diz a palavra que de muitos saíam espíritos do mal gritando, e as pessoas eram libertas. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E Jesus ameaçava e não deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. De muitos saía. Diz a palavra. Pessoas que estavam possessas, ficava liberta naquele momento, liberta e curada no poder do Senhor. É exatamente no poder de Jesus Cristo. Agora não é só a sogra de Pedro que é curada. Agora é todo o Cafarnaum que é curado. Agora é a Palestina inteira que está sendo curada. Agora eles estão levando os seus doentes, os seus enfermos, os seus necessitados para diante de Jesus Cristo. E o Senhor toca. E o Senhor coloca a mão sobre eles. E eles são curados imediatamente.
Paulo vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é o mesmo. O Deus que curou há 2000 anos atrás é o mesmo que curava no tempo de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo que está no nosso meio nessa noite. Estarei no vosso meio, diz o Senhor, estarei convosco todos os dias até o fim. Aonde 2 ou 3 estiver reunido no meu nome, lá eu estarei. Ele está no nosso meio. Ele está aqui. O Deus do impossível está aqui nessa noite. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, está aqui nessa noite. Agora é interessante perceber que a palavra diz: eles levaram até Jesus Cristo, e quem levava até Jesus Cristo é porque acreditava em Jesus Cristo. Tinha fé em Jesus Cristo e sabia que Jesus Cristo poderia fazer um milagre na vida deles. Se você veio até aqui hoje, se você trouxe o seu doente até aqui hoje, é porque você tem fé em Jesus Cristo e sabe que Jesus Cristo pode curar você e o seu doente. Ele pode curar. E nós não podemos negar essa verdade. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos e sabemos que Jesus Cristo está vivo. Nós sabemos que Jesus Cristo cura. Nós sabemos que Jesus Cristo transforma. Nós sabemos que não tem barreira para o Senhor, não existe distância para o Senhor, não existe limite para Jesus Cristo, não tem limite. Não tem limite, meu amigo. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E o Deus do impossível curou a sogra de Pedro, curou o coração de Pedro, curou Cafarnaum, curou Palestina e cura ontem, hoje e sempre. E vai curar sempre, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Não podemos duvidar da graça de Deus. Não podemos duvidar de modo nenhum da graça de Deus, do poder de Deus. Você que está doente, continue pedindo a sua cura. Você que tem alguém na UTI, continue pedindo a sua cura. Você que tem alguém sofrendo na sua casa, não desista de pedir. Peça, 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 peça. E peça alguém que te ama, alguém que te escuta, alguém que está perto, alguém que nunca esteve longe de você. Ele está no nosso meio. Ele é o mesmo. Me dá aquela revista aí, cadê a revista dos renascidos? Já que estamos falando de uma cura que o Senhor fez, para muitos foi somente há 2000 anos, para muitos que não acreditam mais em Jesus Cristo, diz, isso aconteceu há 2000 anos, lá em Cafarnaum, diante da casa de Pedro, da sogra de Pedro. Pois acontece no nosso meio. Pois acontece aqui hoje, depois de 2000 anos, o Senhor continua curando, continua fazendo, e aquilo que é impossível, e aquilo que a medicina diz não tem jeito, aquilo que a ciência diz não tem jeito, para o Senhor tem jeito sim. Para o Senhor é possível sim. Depende da vontade dele e depende da sua fé. Se verdadeiramente você acreditar, você vai ver que ele está vivo e age e faz na sua vida. Ele pode fazer na sua vida. Eu fico impressionado com aqueles católicos que rezam, que comungam, que são crismados, que são batizados, mas não acreditam que Deus possa fazer alguma coisa por eles. Eu fico impressionado com isso. Mandei a Cris buscar uma revista que deveria estar aqui, mas que ela foi buscar lá no recanto da Zema. E já que a Cris está com a revista e lê bem, eu vou pedir para ela ler agora. Lê. O que é? E não tem a nova. Velha não serve para nada. Tem que ser uma nova. Cadê a nova? Essa daqui já chegou na casa de vocês. Deus está vivo. O que me chamou a atenção desse testemunho, domingo à noite, sexta-feira, eu recebi a revista dos renascidos em Pentecoste. Eu sou acostumado com muitos testemunhos,
Mas me chamou a atenção, porque eu nem sabia que eles tinham escrevido esse testemunho aí, tinham publicado. E me chamou a atenção aquilo que o doutor Wilson Marra escreveu, o depoimento do doutor Wilson Marra. Eu acompanhei esse caso dia após dia, porque eu sou amigo dos pais dessa criança, de Felipe. Eu sou amigo dos pais de Felipe, então eu acompanhei o sofrimento dele, mas eu acompanhei também a certeza plena e absoluta que a vitória seria deles, porque eles acreditavam na promessa do Senhor. Vem para cá, vem aqui. Vocês vão ter um minuto de paciência. Se não tiver paciência, escute do mesmo jeito. O importante é que você vai escutar aquilo que o Senhor fez. Se já escutou aquilo que o Senhor fez lá em Cafarnaum há 2000 anos, pode vir para cá. E vai escutar aquilo que o Senhor fez nesses dias do nosso meio. Todos os dias Ele faz. Vocês conhecem a Crícia Martins, né? Se não conhece, eu apresento. Sim. No dia 1º de fevereiro de 2010, nasceu no Hospital Anchieta o nosso filho Felipe. Ele nasceu com 33 semanas, ou seja, prematuro. Na manhã desse dia, acordei sentindo dores na barriga e pensando que era apenas uma dor muscular. Fui trabalhar normalmente, trabalhei a manhã inteira e às 11 horas tomei o remédio que o médico tinha receitado. Fui para casa, esperando que a dor passasse. Porém, ela ia aumentando gradativamente. Entrei em contato com meu médico, que me examinou e disse que eu estava com contrações e que iria me internar. Fui encaminhada ao Hospital Anchieta, onde fui medicada e precisei tomar um remédio para segurar o bebê e uma injeção para fortalecer o pulmão dele. Como as dores só aumentavam, pedi ao meu marido Geraldo para chamar o médico que estava de plantão, pois pensei que iria morrer. E quando ele chegou, a bolsa já tinha rompido e o Felipe tinha poucos minutos para ser salvo, conforme o médico me explicou depois. Quando meu esposo percebeu a gravidade do problema, ligou para os nossos amigos pedindo oração, pois nosso filhinho estava nascendo prematuro. Fui encaminhada ao centro cirúrgico para um parto de emergência e ali começou a nossa luta pela vida do Felipe. Foi realizada uma cesárea e o Felipe chorou. Eu sobrevivi e pensamos que estava tudo bem, apesar de ele estar na UTI. Quando cheguei ao quarto, mesmo pensando que tudo estava bem, pedi ao Geraldo que fosse até a nossa casa buscar as velas de Pentecostes e a imagem de Nossa Senhora das Graças. Acendemos as velas, pedindo que Deus cuidasse do Felipe e agradecemos pela vida dele. Na oração, apesar de não saber da gravidade do quadro, Deus nos inspirou a pedir um milagre, pois me lembro que pedi a Deus que o Felipe saísse do hospital sem nenhuma sequela e aí adormeci. No dia seguinte, fui vê-lo na UTI. Eu estava confiante, esperava encontrá-lo bem. E foi uma dor muito grande quando o vi sem nenhuma reação e ele estava todo entubado, usando uma sonda para alimentação e outra para fazer xixi. Por um momento, não entendi aquela situação, pois nós tínhamos acendido as velas, e para mim ele deveria estar bem. Porém, ele estava morrendo e, segundo o médico, seu quadro não era bom. Ele não tinha nenhum movimento, não reagia a nenhum estímulo. As pernas eram tortas e precisaria fazer uma cirurgia, porque os rins não estavam funcionando. Passamos o dia inteiro preocupados, mas cheios de esperança. Às 18 horas do dia 2, o médico de plantão nos disse que o quadro era gravíssimo e que o Felipe teria de começar a fazer xixi em poucas horas, ou ele teria falência múltipla dos órgãos e não haveria mais nada a fazer. Disse também que rezássemos para que tudo mudasse, ou então perderíamos o nosso bebê. O Geraldo novamente ligou para os nossos amigos e para o padre Moacir, a comunidade Renascidos em Pentecostes, alguns conhecidos da renovação carismática, e todos começaram a clamar por misericórdia. Às 3 horas da manhã do dia 3 de fevereiro, eu estava rezando o terço da misericórdia
junto à Canção Nova, e senti que o Felipe não estava bem, que só um milagre poderia salvar a vida dele. Então levantei-me e fui para a capela rezar. A dor no coração era tão grande que eu olhava para o sacrário e não conseguia pronunciar nenhuma palavra. E as lágrimas rolavam sem parar. Depois de tanto olhar para o sacrário sem nada dizer, clamei ao Senhor por misericórdia. Foi quando senti que Deus queria que eu confiasse nele e lhe entregasse a vida do Felipe. Porém, eu não tinha coragem de realizar essa entrega, com medo de que ele levasse o meu filho. Permaneci ali na capela por mais de 1 hora, chorando sem parar, até ter coragem de entregá-lo ao Senhor. E quando eu disse a Deus que eu não tinha mais nada a fazer e os médicos não tinham nenhuma esperança, entreguei o Felipe em suas mãos. Se ele morresse, eu não iria entender, porém aceitaria a vontade de Deus. Nesse momento, lembrei-me que nós tínhamos acendido as velas de Pentecostes e disse a Deus: Senhor, nós acendemos as velas de Pentecostes e você prometeu que quem acendesse as velas no momento mais difícil de suas vidas, o milagre aconteceria. Por isso, Senhor, eu te peço, cumpra a sua promessa e realize esse milagre. Fui dormir esperando por um milagre. No outro dia pela manhã, fomos à UTI e o médico nos deu a boa notícia. O Felipe tinha feito xixi muito pouco, porém agora havia uma esperança pequena, mas já podíamos sonhar com a sua recuperação. Ele foi se recuperando lentamente após 18 dias de UTI. Felipe recebeu alta e saiu do hospital com 2 quilos. Era tão pequeno que se perdia na palma da mão do pai. A primeira parte do milagre das velas de Pentecostes já havia acontecido e o Felipe tinha sobrevivido. Porém, como ele teve falta de oxigenação no cérebro, as perspectivas dos médicos não eram muito boas. Saímos do hospital com vários encaminhamentos, nefrologistas para verificar os rins e um neurologista, pois segundo o relatório médico, o Felipe teria sequelas e poderia até ter paralisia cerebral. Ou seja, não andaria, não falaria, seria um bebê especial. Consultamos o neurologista e ele não nos deu nenhuma esperança. Disse que só exames precisos poderiam dizer se o Felipe teria algum dano cerebral e que faria esses exames quando ele estivesse com 4 meses e teríamos que observar o seu desenvolvimento nesse período junto com um pediatra. E assim fizemos, agradecemos a Deus pela vida do Felipe. Graças a Deus ele foi se desenvolvendo normalmente e quando completou 4 meses, fizemos um eletroencefalograma e uma ressonância do crânio. Para a surpresa do médico, o resultado dos exames foi normal. Depois que terminou de fazer uma avaliação precisa, ele disse: Felipe, você deveria se chamar Vitorino, pois os resultados desses exames demonstram uma verdadeira vitória. Existem coisas que a medicina não consegue explicar e essa é uma delas. O pediatra Dr. Wilson Marra também atesta em seus laudos que Felipe é um milagre. Nós louvamos e engrandecemos a Deus por esse milagre. Sabemos que não somos merecedores, porém Deus é misericórdia e atende aqueles que clamam com fé e confiança. Louvado seja Deus, pois Ele realizou o impossível em nossas vidas e o Felipe é um milagre. Mas eu ainda quero que vocês escutem o depoimento do doutor Wilson Marra sobre o Felipe. É pertinho, está acabando. Daqui para 6 da manhã. Depoimento médico. De Deus podemos esperar 2 maravilhas, graça e paz. 2 realidades que se referem ao nosso relacionamento com Deus, graça, e o nosso relacionamento com o mundo e com as pessoas, paz. É próprio de todo ser humano a busca da graça, da paz e da felicidade, cada um ao seu modo. Contudo, ao longo de nossas vidas somos surpreendidos com acontecimentos geralmente inevitáveis, que nos trazem aborrecimentos e sofrimentos. Se os sofrimentos não podem ser evitados,
pelo menos nós temos a capacidade de indicar a direção a seguir e qual o sentido que podemos dar à experiência adquirida com eles. Nesse contexto, destaca-se a doença. Quando ela bate à nossa porta, raramente estamos preparados para enfrentá-la. Nesta hora, surge o desespero. Falta-nos a serenidade, maturidade e a confiança em Deus para enfrentá-la. Com doenças graves, muito mais nos desesperamos. Somente com a força da oração e a confiança em Deus conseguiremos suportar os momentos de dores físicas e psíquicas que a doença nos impõe. Com a ajuda do Espírito Santo, somente com a ajuda do Espírito Santo conseguiremos tirar desse momento difícil os frutos que nos farão crescer como seres humanos. A ciência e a fé e a ciência. Tudo é dom de Deus, tudo é feito por Ele. Como nos disse João Paulo II, a fé e a ciência são duas asas que o Espírito Santo, que o Espírito humano lança para a mão para levar os homens ao mais alto dos céus. Foram dois maravilhosos dons usados por Deus e pelo homem para a cura de Filipe. No caso de Filipe, Deus usou a medicina com seus profissionais médicos e paramédicos com a finalidade de mostrar a eles, a sua família e a todos nós toda a sua onipotência e misericórdia. Agiu para nos mostrar que na presença do sofrimento, a oração e a fé geram graças e realizam milagres. É o caso de Filipe. Ele é fruto do milagre da fé, da oração, da graça e da misericórdia divina. Sua recuperação na UTI, seu desenvolvimento neuropsicomotor, seu crescimento pondo estatural desafiando todos os paradigmas da medicina. Eu, que o acompanho periodicamente como médico, sou testemunha do que estou escrevendo. Filipe travou uma verdadeira batalha, vivendo por muitos dias na linha divisória entre a vida e a morte. Por fim venceu a vida, venceu a oração, venceu a graça divina, realizou-se o milagre. Para mim, a fé gera a oração que, por sua vez, aumenta a nossa fé e gera a graça que realiza o milagre. O milagre é sempre uma resposta que Deus nos dá conforme a fé com que buscamos algo em nossa vida. A quem muito pede em oração e a quem muito ama, muito será dado. O milagre é a multiplicação. Multiplicação de que somos capazes de oferecer para ser multiplicador. Fé igual a 0, multiplicada dará sempre 0. O milagre é uma resposta de Deus que deve ser buscada através de nossa fé. Jesus não é um curandeiro, é o Salvador. Nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus do amor e da vida. É um Deus que me ama e quer ser amado. É um Deus que está vivo. É um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. É um Deus que quer entrar na minha e na sua vida. Assim como Deus curou Filipe, Ele também quer nos curar de todos os males físicos, de nossa cegueira para ver o belo, da nossa indiferença para ver os necessitados, de nossa surdez em ouvir o choro dos doentes e os gritos dos que sofrem. Curar-nos de nossa falta de fé. Você, Filipe, lembre-se sempre de que você é um vencedor. Você foi premiado com o milagre da vida. Nunca desista de seus projetos, pois você foi escolhido pelo autor da vida para dar testemunho de que vale a pena viver. Apesar dos sacrifícios, a vida é bela e seu autor é belíssimo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Dr. Wilson Marra. Obrigado. Então eu pedi para ler esse testemunho, que está publicado na revista do Zé Nascido em Pentecoste. Leve com você. Volte. Porque eu quero que você entenda que Ele é o mesmo. Quando São Paulo nos dizia, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, nós não podemos duvidar disso. Nós não podemos duvidar da palavra do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Nós não podemos duvidar como aqueles que não têm fé. Como aqueles que não têm fé porque não acreditam em Jesus Cristo, porque não conhecem Jesus Cristo, não sabem quem é Jesus Cristo.
Mas nós sabemos quem é Jesus Cristo. Já convivemos com Jesus Cristo, então nós não temos mais o direito de duvidar da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Como diz o doutor Wilson Marra, o sofrimento vem. O sofrimento vai sempre vir. Ele vem, ele pode chegar em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer noite, em qualquer dia. Mas nós temos que ter essa confiança plena e absoluta que Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que ter essa determinação, essa certeza plena e absoluta que o Senhor está nos salvando, que o Senhor está nos abençoando, que o Senhor está nos curando. O mal pode até se manifestar, a doença pode até vir em forma de mal, o mal pode até entrar na tua vida, mas se você orar, se você crer, se você verdadeiramente buscar o Senhor, as portas vão se abrir. Com toda certeza vão se abrir no nome de Jesus Cristo. Nós não podemos ficar simplesmente olhando os acontecimentos de braços fechados, de braço trancado, enfim, de braço encruzado. Lute. Lute porque Deus está lutando do seu lado. Não é esse tumor maligno que vai te derrotar. Não é esse problema financeiro que vai te derrotar. Não é essa situação de violência que entrou na tua casa, essa confusão que entrou na sua casa que vai te derrotar. Acredite nisso todas as vezes que você estiver de joelho para rezar. Você já é poderoso, já se torna poderoso e o mundo está debaixo dos seus joelhos. Nós não podemos duvidar da graça de Deus. O nosso Deus é um Deus libertador, um Deus que nos liberta na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida. Ele pode fazer o milagre. O milagre pode acontecer na sua vida qualquer hora, qualquer momento, qualquer instante, o Senhor pode fazer. Aquilo que parecia impossível, a gente canta, de repente o Senhor nos deu a graça. Aquele nevoeiro que era tão escuro, de repente a gente atravessou e saímos do outro lado, e saímos vitoriosos, saímos testemunhando. Aquilo que chegou na nossa vida, que veio como uma tempestade, ele vai desaparecer no nome de Jesus Cristo. A nossa fé está em Deus. E não é um Deus longe, não é um Deus que não escuta. É interessante a mãe de Filipe, quando ela diz para o Senhor de madrugada: Senhor, você nos prometeu. Senhor, você nos prometeu que quando acendesse as velas de Pentecoste, no momento mais difícil, o milagre ia acontecer. Então, olha a autoridade que ela usou. Então realiza, Senhor, agora a tua promessa. Eu achei interessante porque isso quer dizer, eu creio, Senhor, que o Senhor vai agir nesse momento, realize a sua promessa, porque o Senhor prometeu. E uma das coisas que o Senhor prometeu é que estaria conosco todos os dias até o fim. Ele prometeu isso. E nós não podemos dizer que Ele não está, não podemos achar que Ele não está. Deus está no nosso meio. Deus está caminhando comigo e contigo. Deus está na sua casa. Não tenha dúvida disso. O Senhor está na tua casa. Por mais que a tua casa seja louca, por mais que a tua casa seja diferente, por mais que a tua casa seja desviada, você está lá. E você, acreditando em Deus, você com certeza vai salvar a sua casa no nome de Jesus Cristo. É o que está dizendo na palavra. E essa palavra é viva. Essa palavra é viva. Nós não podemos duvidar dessa palavra. Nem devemos ter diferença ou separação de jeito nenhum, como diz São Paulo. São Paulo está dizendo nessa primeira leitura. São Paulo pergunta para a comunidade de Colossenses: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E ao irmão Tiago diz ele, e a comunidade diz ele: foi eu que fiz alguma coisa por vocês? Foi eu que estou fazendo? Quem fez é Jesus Cristo. Ninguém pode fazer a não ser Jesus Cristo. Isso nós temos que ter no nosso consciente, subconsciente, nós temos que ter na nossa alma. É só Jesus Cristo que pode fazer, é só o Senhor que faz. Ele pode fazer através da medicina? Pode sim, porque a medicina é um dom de Deus.
Ele pode fazer através de uma insulina que você vai tomar, pode sim, é fruto de Deus. Ele pode fazer através de um chá de pata de vaca, de capim santo, de qualquer coisa. Tudo é de Deus e Ele é o Criador de qualquer coisa. E tudo deixou por amor. Ele pode fazer através da sua oração mais rápido, com toda certeza. Ele pode fazer através do texto que você está rezando. Não tenha dúvida disso. Deus pode fazer. Deus pode fazer através de uma palavra, de um irmão, de uma irmã que está do seu lado. O Senhor pode fazer, porque quem faz é Ele. Não é essa irmã, não é esse irmão, não é esse padre, não é esse pastor. Não é. É Jesus Cristo que faz, meu amigo. E Ele tem os caminhos para fazer. Ele tem maneira para fazer. Ele pode fazer. O importante é que Ele vai fazer e Ele está fazendo. Ele está fazendo. Agora a nossa falta de fé é que nos separa de Deus. A nossa falta de fé é que nos deixa derrotado. Vem o problema e a gente já está achando que é o fim. A gente já se deita e espera a morte chegar. Não faz nada. Me levaram para ver um homem no hospital que estava morrendo. Quando eu cheguei lá, eu olhei para ele e falei: você não quer confessar? Ele falou: não, padre, não quero. Eu falei: por que você não quer confessar? Ele disse: porque eu nunca confessei na minha vida, agora na hora da morte também eu não vou confessar. Eu falei: então morra, meu amigo. Então morra. Vamos rezar? Não, eu nunca rezei quando eu estava vivo, agora que eu estou morrendo também, eu não vou rezar. Eu nunca vi uma falta de fé tão grande. Uma falta de fé tão grande não é porque você nunca rezou que um dia você não vai rezar. Não é que você que nunca reconheceu Deus que um dia você vai reconhecer. E eu tenho certeza, apesar que você ficou tantos anos longe de Deus, mas como diz, a tua hora chegou. Eu fiquei muitos anos longe de Deus. Eu fiquei a minha juventude toda afastada de Deus, mas quando a minha hora chegou, eu recebi a graça de ser de Deus, pertencer a Deus, estar com Deus 24 horas. A sua hora pode chegar. E graças a Deus que a minha hora chegou. E não duvide, a vinda do Senhor na vida dos seus também vai acontecer. Vai acontecer. Na hora de Deus o milagre vai acontecer. É aquela pessoa que não tem jeito, você olha, não tem jeito, internação, mais internação, interna 6 meses, 9 meses. Quando ele sai de lá, a primeira coisa que ele faz é ir para um bar e encher a cara. Você fica dizendo: mas não foi curado. Se Deus não curou, ele não foi curado. Se Deus curou, ele vai morrer curado. Não tem jeito. Quem cura é Jesus Cristo. E Ele cura a hora que Ele quer. Eu fico impressionado na quinta-feira. Porque simplesmente o Senhor me diz: olha, estou curando do teu lado direito, da tua esquerda, essa pessoa assim, dessa maneira, dessa doença. E eu anuncio. Mês depois, anos depois, a pessoa vem e diz: eu estava aqui naquela noite e o Senhor apontou na minha direção e o Senhor anunciou a minha cura e eu fui curado. O Senhor sabe que você precisa ser curado. O Senhor sabe que você precisa de um emprego. O Senhor sabe que você precisa. E tudo que Ele mandou você fazer foi pedir. Tudo que o Senhor mandou você fazer foi pedir. Quem pede, recebe. Quem bate, será aberto. Caminhe nessa direção. É exatamente isso. Peça, meu amigo. Peça e peça para valer. Não desista de pedir, não desista de pedir. Continue pedindo. Eles pediram pela sogra de Pedro. Disseram: ela está doente. E Jesus Cristo chegou e expulsou a febre. Pode aplaudir isso. Simplesmente expulsou a febre. E aquela senhora ficou completamente curada. Ele expulsou.
E Ele vai expulsar. Ele vai expulsar essa situação que você está vivendo. Ele vai expulsar esse tumor maligno de você. Ele vai expulsar, porque Ele pode expulsar. Por mais que sejamos tentados, por mais que sejamos perseguidos, por mais que sejamos odiados, nós temos que ter na nossa mente que o Senhor nos ama sobre todas as coisas. Que o Deus que está conosco é maior do que os nossos inimigos. Que o Senhor que está conosco é maior do que a nossa doença. É maior do que qualquer situação. Que o Deus que caminha do nosso lado, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele pode. Não duvide disso. Não duvide, meu amigo. Não duvide, porque é verdadeiro essa palavra, e maldito aquele que tira um J dessa palavra. Seria melhor nunca ter nascido, diz o Senhor. O salmista vai dizer: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Pode aplaudir isso. Feliz o povo, feliz é a nação que escolheu por sua herança. Feliz aqueles que crêem no Senhor. Então eu te digo, feliz somos nós que acreditamos no Senhor. Nós não somos de Paulo, nós não somos de Apolo, nós somos de Jesus Cristo. Só de Jesus Cristo. Não adianta querer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. Você tem que ser de Jesus Cristo. E Paulo deixa claro isso nessa carta de hoje. Por acaso foi Paulo que deu a vida por vós? Foi Apolo que fez alguma coisa por vós? Foi Apolo que morreu por vocês? Foi Paulo que deu a vida? Pelo contrário, Paulo anunciou a palavra. Apolo ajudou na vossa perseverança, mas quem fez crescer foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz, e Ele que faz está aqui. Fica em pé. Vamos lá, canta para valer. Dá mais conta de levantar. Teu nome salva, Teu nome cura e liberta. És poderoso, eu creio em ti. vem com poder. Vem com poder mostrar teu amor nos filhos seus. Toca, Senhor. Então, Faz um milagre em mim. quero ser vencedor. Quero ser vencedor. Um milagre em mim. Liberta-me, Liberta-me, Senhor. Faz um milagre em mim. Quero ser vencedor. Um milagre em mim. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Sei que estás agindo. Diga. Sei que estás agindo neste lugar. Que tua glória, Senhor, possa em mim repousar. Presença forte. Presença forte Na Eucaristia. na Eucaristia. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Maria. Faz um Milagre em mim. Por quê? Milagre. milagre em mim. Liberta-me, Senhor. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Quero ser vencedor. Um milagre em mim. Liberta-me, Senhor. Pede pra valer, faz o milagre. Faz um milagre. Milagre em mim. Por quê? Quero ser
O milagre. Você que precisa, cante. Canta com fé. Faz um milagre em mim. Quero ser